até Vila Real de Santo António. No centro encontra um obelisco, símbolo vertical do poder de um rei e do seu ministro. A partir do centro, as casas são todas organizadas de uma forma retilínea. As fachadas das casas representam a arquitetura delineada, o que torna Vila Real de Santo António um exemplo perfeito do iluminismo do século XVIII. Venham daí dar um passeio até ao centro da cidade. A experiência da reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755 foi aproveitada em Vila Real de Santo António. Primeiro, na planificação cuidada da estrutura urbana, facilitada pelo terreno plano. Em segunda, pela utilização de módulos arquitetónicos rígidos. E, finalmente, pela pré-fabricação de elementos de construção standardizados, como as cantarias que vieram de Lisboa, em barco, talhadas e aparelhadas para imediato assentamento. Para apreciar o plano urbanístico de Vila Real de Santo António, é necessário passear pelas suas ruas. O melhor é começar pela Praça Marquês de Pombal, coração da vila, de empedrado radiante a partir do obelisco erguido em 1776. Ela contém 3 dos principais elementos urbanos do século XVIII, a Igreja, a Câmara Municipal e a antiga Casa da Guarda. Depois devem percorrer-se alguns quarteirões, erguidos já por iniciativa particular, mas em que ainda aparenta um formulário arquitetónico. A linha de fachadas da Avenida da República, delimitada por 2 torreões e contendo o edifício da antiga alfândega, largo portal e frontal triangular, é o final do percurso. Estamos junto às margens ajardinadas do rio Guadiana, tendo em frente a cidade espanhola de Ayamonte. A Igreja Matriz foi construída no século XVIII, mas sofreu incêndios que a desfiguraram. Os vitrais da Capela Mor e do Baptistério, instalados na década de 40, são da autoria do pintor algarvio Joaquim Rebocho. Pode também visitar o Museu Manuel Cabanas. Manuel Cabanas era pintor e gravador natural do concelho. Contém a maior coleção de gravuras em madeira do país e um interessante conjunto de mais de 200 pedras utilizadas na impressão litográfica das antigas embalagens de conservas de sardinha e atum. Quem sobe ao Castelo Castro Marinho, de um lado pode ver o mar, do outro montes em formas redondas que se estendem pelo horizonte. Estas serras fazem a atração dos amantes da natureza, onde podem observar aves, plantas, fazer caminhadas e passeios de bicicleta. Mas antes de explorar a serra, vamos dar uma voltinha pela vila. A cerca muralhada que envolveu a povoação medieval no cimo do monte tem origem nos séculos XIII e XIV. Por ocasião das guerras da restauração em meados do século XVII, o castelo foi adaptado às novas técnicas de guerra e à utilização de canhões. No amplo terreiro ergue-se o Castelo Velho, de possível origem muçulmana, de forma quadrada e com torreões circulares nos cantos e nas 2 portas. A porta principal apresenta um curioso relevo em forma de chave e siglas características dos pedreiros medievais. As muralhas envolvem ainda a antiga Igreja da Misericórdia, com um portal renascentista e no interior 2 sepulturas do século XVII e as ruínas das edificações destruídas pelo terremoto de 1755, em que avultam a Igreja Matriz de São Tiago. Este castelo constitui um miradouro ímpar do rio Guadiana, da vila, das salinas e também da serrania circundante e de vastos horizontes de mar. Do Forte de São Sebastião e da sua estrutura defensiva, que se integrava no conjunto de muralhas que envolviam a vila, só se vêem alguns troços por entre o casario. Se estiver um pouco farto do mar, mas não quer deixar de ser rodeado pela água, passa uma tarde na barragem de Odeleite. E já agora, visita a pequena aldeia de Odeleite, um pequeno oásis de verdura numa paisagem onde predominam os muitos castanhos dos xistos. A sua branca igreja guarda algumas preciosas imagens dos séculos XVI e XVII. Estamos em Guerreiros do Rio. Esta estrada permite seguir o Guadiana desde Alcotim até ao Álamo. Tem uma beleza um pouco agreste, que é suavizada pelas águas, pelo verde e pelas flores, e se tiver possibilidade, faça o mesmo percurso de barco. Para isso, pode alugar um aqui em Guerreiros do Rio
Nesta povoação pitoresca está instalado o Museu do Rio, que dá a conhecer o Guadiana e a sua história, as antigas artes da pesca utilizadas, a vida dos pescadores e das gentes que habitam as serras circundantes. As escavações do Montinho das Laranjeiras demonstram que as ruínas incluem 3 áreas distintas: a Parse Fructuária, a Eclésia e os Buyut, respectivamente da época romana, visigótica e islâmica. Esta área foi ocupada desde o século I a.C. ao século XIII. Espanha à vista! Estamos em Alcotim. Aqui não deixe de apreciar as vistas sobre o rio, as serras cobertas de estevas, as casas brancas subindo as colinas, as igrejas, o castelo. Não deixe de tomar um cafezinho junto à margem do rio e contemplar os veleiros que lá se encontram. E ainda a nossa vizinha Espanha. Comece a sua visita com um passeio pelas ruas estreitas e íngremes para ficar com uma ideia da atmosfera tranquila de uma vila serrana. Encontre as casas centenárias, suba até à Igreja da Misericórdia e deixa até ao Rio Guadiana, onde vale a pena descansar numa das muitas esplanadas. O Castelo de Alcotim ocupa uma elevação sobranceira ao rio. O local onde o castelo está implantado, de acordo com as escavações arqueológicas efetuadas, terá sido ocupado na Idade do Ferro e no início da ocupação romana. A construção do castelo será de inícios do século XIV, iniciada por ordem de Dom Dinis como defesa da fronteira. No seu interior funciona um museu de arqueologia, onde estão expostos os achados arqueológicos do concelho, bem como vestígios das edificações descobertas durante as escavações. A ermida da Nossa Senhora da Conceição é um templo manuelino do século XVI que substituiu a primitiva construção gótica. No entanto, desta estrutura só resta o portal. O atual edifício é uma reconstrução do século XVIII. As paredes caiadas, a cúpula redonda do altar-mor e o sino sobre o portal, guardado por um ninho de cegonhas, compõem um pitoresco quadro tipicamente algarvio. Aqui também funciona o Núcleo Museológico de Arte Sacra, que tem por objetivo divulgar a arte sacra do concelho de Alcotim. Sabemos que a aldeia do Pereira é bastante antiga pelos achados arqueológicos romanos feitos por aqui. Entretanto, os romanos já se foram, mas esta aldeia continua a manter grande parte das suas casas com a arquitetura típica da Serra Algarvia. Passeando pelas ruas, encontramos a Igreja Matriz, templo de aparência modesta com origem no século XVI. O seu interior guarda um interessante núcleo de retábulos pintados, merecendo realce o retábulo das Almas, único exemplar do maneirismo, e o retábulo lateral direito do estilo rococó. Em Giões já notamos que estamos bastante perto do Alentejo, especialmente pela arquitetura das suas casas. Vale a pena dar uma voltinha pelas suas ruas e imaginar o tempo em que os romanos e muçulmanos aqui viveram há muito tempo atrás. O Museu de Giões, que fica em Farelos, foca a sua atenção numa das atividades com maior importância na área de Alcotim, a tecelagem da lã e do linho. Estamos em Martim-Longo. Não sabemos nem quando nem como esta vila foi fundada. De qualquer forma, sabemos que cresceu bastante durante os séculos XVI e XVII. Os habitantes desta aldeia lucraram bastante devido à indústria de lanifícios com o transporte de lãs em burros. E esta vila chegou a ser maior em dimensões até que a vila de Alcotim.
Estamos em Vaqueiros, onde algumas das ruas guardam ainda pitorescos testemunhos da arquitetura popular, em que harmoniosamente se insere a pequena e branca igreja. Esta igreja é um elegante conjunto arquitetónico com origem no século XVI e remodelado no século XVIII, onde vigora o estilo rococó. É, em termos arquitetónicos, o exemplo mais significativo do concelho. Na Torre Cineira, destaca-se a cobertura com um catavento em forma de galo e dentro da igreja existe um interessante conjunto de imagens religiosas.